Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Chegou a hora! Grande abertura do servidor Talion Gaia Open PVP. Os primeiros 1000 cadastros ganham 7 dias de VIP. Não fique de fora. Servidor BR sem lag e estável. XP Rate acelerado, loot 3x e loot punch na história. NPC em tais para venda de loot. Imbuement de crítico 3, Mana e Life Elite liberados. E um sistema de lealdade VIP com benefícios exclusivos. Cadastre-se agora e comece sua jornada. Jogue sozinho, com amigos ou com sua guilda. Talion Gaia Open PVP. Salve, molecada! Firmeza? Nos últimos dias nós tivemos aí o Burning Gladiator como criatura boostada do dia, então resolvi trazer essa hunt aqui pro canal, que é uma hunt em dia normal. Já adiantando aqui, ela é sim uma hunt um pouquinho alternativa, ela é mais alternativa até mesmo que o Bueiro de Save, né? E hoje o Bueiro de Save eu considero já uma hunt alternativa, então ela é como se fosse a alternativa da alternativa em um dia comum. Mas em um dia em que alguma dessas criaturas aqui estão boostadas, cara, ó, essa huntzinha aqui é um melzinho, fica muito interessante, principalmente a XP aqui fica bem considerável, dá para fazer uma XP maneira com um profit bem bacana também, mas vale lembrar que nesse dia aí, no caso, o Burning Gladiator estava boostado. Eu lembro muito bem que eu gostaria também de tentar conseguir caçar ali no Bueiro de Save, mas o Bueiro de Save estava muito disputado, então como muitas pessoas não conhecem essa hunt aqui, ela é um pouquinho mais escondida, acabei caçando um pouquinho aqui e eu queria compartilhar um pouquinho dos meus resultados, como que eu faço a rotação para vocês conseguirem aproveitar até mesmo em um dia normal ou quem sabe em um próximo dia em que alguma dessas criaturas estejam boostadas, demorou? Sobre o level que eu recomendo para você caçar aqui, tem que ser um Knight pelo menos level 600 mais. E por que 600 mais? Porque os bichos eles batem bem, então não pode negligenciar muito a força dos bichos, tem que ficar ligeiro, tem que manter a vida alta e tem que ficar esperto para não tomar um combaço e acabar sucumbindo aí na box, tá? Então por esse motivo que eu recomendo aí um Knight a partir do level 600 com bons equipamentos, não precisa ser os equipamentos bis, né? Os melhores aí do Tibia, mas que tem ali uma Falcon Plate, uma Falcon Graves, um set ali mediano, custo-benefício que acredito que grande parte das pessoas tenham aí hoje em dia nessa faixa de level. Sobre os mobs dessa hunt, nós vamos enfrentar o Burning Gladiator, que é o que vai ter disparada aí em mais quantidade na hunt, e o segundo que vai ter mais aqui também vai ser a princesa, né, que é a Priestess of the Wild Sun, então é a princesa do sol aí, eu acho que é a tradução, e o terceiro e o que vai ter em menos quantidade aqui na hunt é o Black Sphinx Acolyte, ou Acolyte. Não sei muito bem como que é a pronúncia aí em inglês, mas é essa criatura aí. É a criatura que tem em menos quantidade no respawn, mas é uma das criaturas que vai mais bater quando estiver presente na box, porque ela summona junto consigo o esqueletinho, né? E é aquele esqueletinho mais forte ali de Darasha mesmo, o esqueletinho Elite, né? O Iron aqui no caso. E cara, o esqueletinho ele já bate muito por natureza dele, já tem um dano base bem alto, e então tem que ficar ligeiro quando tiver muitos na box e quando ela fazer muitos esqueletinhos, porque vai dar uma assada legal. Tem como você controlar isso, que seria aí tacando uma Poison Bomb no seu pé. Eu particularmente nesse meu level não indico você fazer isso e eu acho chato pra caramba caçar desse jeito, mas se você estiver por volta aí do level que eu recomendei a você a caçar aqui, fazer isso pode ser uma baita solução aí pra você aliviar um pouco em questão do DPS da hunt. Sobre as armas que nós temos que utilizar nesse respawn é apenas gelo. O melhor elemento para bater nessas criaturas vai ser gelo. Energy aqui pega neutro em alguns, em outros eles são bem resistentes. Terra, mesma coisa, enfim. Então o elemento que eles têm grande sensibilidade e que pega melhor nesse local aqui acaba sendo gelo mesmo, tá? EK Axe e EK Sword tem a vantagem que tem a arma aí da Soul War com 3 slots de imbuements, e é uma arma bem forte, então vai performar melhor do que comparado aos EK de Club, né? Os EK de Clubs tem a Soul Crusher e a vantagem é que vai conseguir ter um sustain maior aqui na hunt com a Soul Crusher, então acaba que é uma baita opção, mas quem vai conseguir usufruir mais do respawn mesmo acaba sendo os usuários de Axe e os de Sword, demorou? Sobre Praise
aqui, caso você venha aqui uma próxima vez a criatura esteja boostada, obviamente você vai colocar Prey na criatura que tá boostada, que é onde vai alavancar mais os resultados. Mas em um dia normal, as melhores opções aqui acaba sendo no Burning Gladiator e na Princesa, porque é justamente por causa daquele critério que é os que mais tem na range, e tendo mais na range você consegue usufruir mais dos benefícios da Prey nessa criatura. Sobre charms aqui no vídeo, eu estou utilizando apenas uma Low Blow e uma Vampiric Embrace no Burning Gladiator, que é justamente o que estava boostado. Não quis colocar charms nas outras criaturas, porque primeiro, não ia ficar muito tempo, segundo, que eu acabei não achando necessário, tá? Mas caso você queira ficar aqui por mais tempo, ou você quer ver como o respawn consegue performar 100% verdadeiramente da sua maneira, eu recomendo aí uma Freeze ou uma Overpower na Princesa, que é a Priestess of the Wild Sun, e a Minor Charm você pode colocar uma Void Skull nela, que acaba cruzando bem, tá? E no Black Sphinx Acolyte ou Acolyte, eu recomendo aí uma Divine. De Minor Charm, eu deixaria em branco mesmo, talvez um Adrenaline Burst acaba sendo interessante, porque olhando assim, né, de fora, não tenho certeza também, mas parece que esse piso ele consegue bugar Speed, então um Adrenaline Burst acaba se encaixando muito bem aqui, porque aí você vai conseguir transitar entre uma box e outra muito mais rápido. Sobre Soul Core, eu tenho apenas do Black Sphinx, então os bichos principais eu não tenho aí nessa hunt, que seria o Burning Gladiator e a Princesa. Então se você tiver as Soul Cores aqui da hunt, com certeza você vai conseguir ter resultados bem melhores aí em questão de XP. Se você tiver uma jogabilidade parecida, um char parecido aí ao meu, você vai ter resultados consecutivamente melhores aqui nesse local. Sobre a roda de habilidades, eu estou utilizando aquela boa e velha roda que vocês já estão ligados que eu sempre uso aí no canal, que é os 2 Eshuri mais o Ampcore level 2. No Ampcore aí eu consegui colocar uma gema de dano base no Eshuri Gran. A gema ela já tá upada, proporcionando pra gente mais 7,5% de dano a mais nessa spell. Além disso, a gente está com o Avatar Stage 1 e o Gift Stage 1 também. Uma roda bem bacana, vocês já estão cansados aí de ver essa roda, então padrão não é surpresa para a maioria das pessoas que me acompanham no canal. Sobre quests, tem que ter uma questzinha, e é uma questzinha um pouquinho chata, tá, molecada? Que aqui o Marest Quest é uma quest um pouquinho longa, dá sim para você fazer solo, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Recomendo completar ela ao todo, ou seja, 100% ali do quest log mesmo, mas não é necessário. Se você completar apenas a parte que você chega aqui na Cachoeira de Save, a partir do momento que você já consegue pisar, já fez os puzzles ali, tudo bonitinho, você já consegue voltar aqui sem muita dor de cabeça. Agora, se você veio aqui, acha que os bichos estão batendo bem, tá passando um perrengue, é aquela boa e velha Food de ML, tá, rapaziada? Food de ML aqui se encaixa muito bem, é uma hunt que não tem debuff de ML, então a Food, ela vai proporcionar para você muito sustain por apenas 90k no NPC de House, e eu defendo muito essa ideia, porque, cara, se você tá passando muito mal em qualquer tipo de hunt, desde que não tenha um debuff de ML, a Food ela é muito bem-vinda nesses casos, tá, molecada? Não esquece também daquela Poison Bomb, para os esqueletinhos não subir em cima da sua bomb, né? Eles só vão ficar te atacando de longe, você não vai ter a porrada corpo a corpo, que é uma porrada bem considerável aqui nessa hunt, então, dependendo do seu level, uma Poison Bomb acaba sendo bem legal também. Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse, deixando vocês com a rotação que eu faço. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se você quiser apoiar o canal diretamente, quer dar um incentivo a mais aqui pra nós, cara, tem o Seja Membro aí, um valor super acessível, você já faz parte aí do clube de membros do canal, tem alguns benefícios que eu deixei aí pra vocês também, então dá uma olhadinha, vê se você se identificou aí com algum desses benefícios. Se conseguir apoiar, vai ajudar diretamente o canal. No mais é isso, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!